Nós temos uma matriz de modos de transporte bem desequilibrada se a gente olhar as dimensões do país e as características do nosso país. Nós estamos muito atrasados. Se a gente compara com países de dimensão continental e até com renda similar ao do Brasil. Então há muito que se desenvolver ainda no setor de transporte, não só em ferrovias, como em todas as modalidades. Trabalhando de forma integrada é o que faz o diferencial do sistema como um todo, né? Você conhece as ferrovias brasileiras? Nessa edição do Eu Fiscalizo, vamos mostrar a situação da malha ferroviária e os projetos que podem melhorar o uso das ferrovias no país. Você vai ver como o transporte de cargas funciona e como ele pode ajudar no desenvolvimento econômico do Brasil. A construção da primeira ferrovia no Brasil foi concedida no período do Império a pedido do Barão de Mauá. O trecho saía da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e seguia em direção a Petrópolis. Ela tinha 14,5 quilômetros de extensão e foi inaugurada em 1854 por Dom Pedro II. Foi a primeira operação intermodal do Brasil, integrando transporte hidroviário e ferroviário. Com a proclamação da República, veio também um impulso para a construção de mais linhas férreas. Elas eram diretamente relacionadas aos ciclos econômicos agroexportadores daquele período, usado exclusivamente para exportar commodities brasileiras em direção aos principais portos do país. A topografia do Brasil era muito difícil e isso criou um custo de transporte terrestre elevado. Isso restringiu o tamanho da área que pode ser plantada e comercializada na época. Complicava ainda o seguinte: as regiões do Brasil com o que eu chamo de melhor dotação agronômica, ou seja, as condições de solo e clima mais propícios para a produção agrícola, essas regiões careciam de rios navegáveis. Em 1922, o país tinha um sistema ferroviário com aproximadamente 29 mil quilômetros de extensão. Na década de 30, o país tinha uma malha desenvolvida comparada a outros países. Foi a partir dos anos 50, com o início do processo de industrialização e urbanização, que elas foram perdendo espaço para os investimentos em rodovias. Na década de 90, iniciou o processo de concessão do sistema no Brasil. Hoje, a extensão da malha ferroviária é praticamente a mesma do início do século passado. E todas as ferrovias em operação são concedidas à iniciativa privada. Ao total, são 13. A Estrada de Ferro Carajás, que liga o Maranhão ao Pará, a Estrada de Ferro Paraná Oeste, a Estrada de Ferro Vitória Minas, a Ferrovia Centro-Atlântica, a Ferrovia Norte-Sul, a Ferrovia Tereza Cristina, a Ferrovia Transnordestina, a Malha Regional Sudeste, que passa por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a Malha Norte, a Malha Oeste, Malha Paulista e Malha Sul. As empresas vencedoras dessa licitação, elas ganham direito de explorar essa ferrovia por um determinado período, normalmente 30 anos. Então, durante esse período, ela explora essa infraestrutura ferroviária, ela presta o serviço de transporte aos seus clientes e ela busca ter uma remuneração adequada para isso. A gente está agora num momento em que já se passaram mais de 20 anos do início das concessões ferroviárias. Então a gente tem menos de 10 anos até o final dos contratos atuais. 10 anos é muito pouco tempo para amortizar os investimentos que a malha precisa. A gente tem diversos pontos no país que são gargalos ferroviários, já como acesso a portos e alguns trechos de corredores principais, que precisariam de investimentos muito vultuosos para ganharem mais capacidade.
A expansão dessa malha ferroviária brasileira poderia ajudar muitas empresas, como a que Osmar trabalha, no interior de Goiás e que atua na produção de grãos e combustível. 80% do que é fabricado lá vai para exportação. A implantação de uma ferrovia, no meu entendimento, ela tem uma repercussão quase que macroeconômica. Todos aqueles que estão juntos no percurso da ferrovia, ele tende a ter uma movimentação, um incremento econômico nas diversas atividades. Especificamente a Norte e Sul, ela não está sendo utilizada na verdade, e a gente objetiva que com o passar do tempo ela venha a ser incrementada. Quando você utiliza da ferrovia, especificamente na nossa atividade, na nossa estrutura, você tem umas facilidades a mais. Por exemplo, eu para carregar caminhões, eu carrego 4 caminhões em 1 hora. Em 1 hora eu posso carregar hoje 10 vagões. Em termos de quantidade, eu estaria carregando 200 toneladas de caminhão e 1.000 toneladas de vagões. Então, praticamente é 5 vezes maior a capacidade de carregamento. Você transportando o seu produto por ferrovia, você tem uma segurança a maior. No exemplo de roubo, desvio de carga, quebra do produto no transporte. Em 2017, o volume total de cargas transportadas em ferrovias no Brasil foi de mais de 538 milhões de toneladas. Entre os principais produtos estão minério de ferro, soja, açúcar, carvão mineral, milho, óleo diesel, produtos siderúrgicos e ferro gusa. São mais de 3.000 locomotivas e mais de 100.000 vagões em circulação no país. Mesmo com essa quantidade, um estudo da Confederação Nacional da Indústria aponta que 1/3 das ferrovias brasileiras estão inutilizadas. Isso é reflexo da falta de investimento e de conexão no próprio sistema. O nosso estudo identificou que o sistema ferroviário brasileiro, apesar de contar com bons exemplos de ferrovias, ele é muito mal aproveitado. A ociosidade é muito alta e investimentos em expansão não ocorrem há muito tempo. É imprescindível que as novas concessões incorporem trechos que vão conectar o sistema e que vão possibilitar um escoamento mais eficiente da produção nacional. A gente tem o que a gente chama de modelo verticalizado, onde uma única empresa é responsável tanto pela operação dos trens como pela exploração da infraestrutura ferroviária. Nós temos o contrato que tem um conjunto de obrigações e o papel da NTT, sua missão institucional, é fiscalizar e regular o setor ferroviário brasileiro. Um estudo da Confederação Nacional do Transporte, realizado em 2015, identificou que um dos principais problemas do transporte ferroviário no Brasil é a falta de investimento. O investimento ainda não é prioritário porque o governo trabalha numa situação de restrição orçamentária muito grande. Por um lado, grande parte do que é arrecadado e distribuído via Orçamento Geral da União sai para o sistema rodoviário, para a manutenção e expansão das rodovias. O que sobra para o sistema ferroviário ainda é muito pouco. E o governo, de uma certa forma, entendeu de uma maneira equivocada que a transferência simples da operação para as concessionárias resolveria o problema. Acontece que da década de 90 para cá o cenário mudou muito. O volume movimentado por ferrovias cresceu, a demanda do país por novas modalidades de transporte se acentuou e agora é preciso voltar todo o foco para a expansão da malha ferroviária. E no próximo bloco vamos falar sobre as políticas públicas para o setor ferroviário do país. Até já! O modal ferroviário está incluído no programa de parcerias de investimentos da Presidência da República, que desenvolve um Plano Nacional de Logística, onde são avaliados os sistemas logísticos do país. Nós temos uma matriz de modos de transporte bem desequilibrada se a gente olhar as dimensões do país e as características do nosso país. Esses investimentos realizados de acordo com o PNL, Plano Nacional de Logística, ela prevê que a realização de todos os investimentos que nós temos aí, inclusive as prorrogações antecipadas de ferrovias, nós vamos mudar essa matriz de transporte a partir de 2025.
Entre essas ferrovias está a Norte-Sul, que tem como objetivo se tornar a espinha dorsal do transporte ferroviário no Brasil. Ela vai de Porto Nacional, no Tocantins, a Estrela do Oeste, em São Paulo, trecho de 1.537 quilômetros. Atualmente, o trecho Porto Nacional-Anápolis, em Goiás, já está concluído pela Valec. De Ouro Verde, Goiás, até a Estrela do Oeste, está com 96,5% concluído. A construção dessa malha ferroviária foi auditada pelo Tribunal de Contas da União e nela foram encontradas irregularidades. A atuação do Tribunal de Contas da União ela já vem há muitos anos fiscalizando os contratos de construção da ferrovia. Ao longo desses anos foram identificadas algumas irregularidades, algumas inconsistências nesses contratos de construção, que estavam sendo tocados pela estatal Valec. E, mais recentemente, a partir de 2015, com a sinalização de que esta ferrovia seria concedida para exploração pela iniciativa privada, o tribunal auditou também os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental que foram realizados visando essa concessão. De acordo com um dos estudos do TCU, as britas utilizadas em um trecho da obra, que somam 145 quilômetros de extensão, não apresentam a qualidade necessária para o bom funcionamento dos trens, o que aumentaria a necessidade de manutenção da malha. Foi encontrado na extensão sul da ferrovia, especificamente nos lotes 4S e 5S, diz respeito à brita, que ela não atendia às especificações da própria Valec. No caso das auditorias nas obras de construção, foram verificados problemas desde a licitação para a construção dos trechos. Além disso, foram encontrados também alguns sobrepreços e superfaturamentos. A Ferrovia Norte-Sul será concedida à iniciativa privada. O prazo de concessão entre o trecho de Porto Nacional, no Tocantins, e Estrela do Oeste, em São Paulo, é de 30 anos. A estimativa é que, ao final desse período, a capacidade operacional no trecho chegue a mais de 22 milhões de toneladas. O leilão está previsto para o fim de março e no edital já constam as recomendações feitas pelo tribunal. O tribunal pediu para que aqueles termos aditivos do direito de passagem fossem celebrados previamente à publicação do edital, isso também foi atendido. Ele pediu que a alocação de riscos fosse ajustada de forma a contemplar melhor essa questão da Valec e da subconcessionária, essa relação, e a gente ajustou a alocação de risco do contrato de forma aderente às recomendações e determinações do tribunal. O direito de passagem nada mais é do que quando você tem um trem que precisa sair de uma concessão A e passar para uma concessão B, ele tem que ter o direito de passar por essa concessionária, ela cobra um pedágio por isso. Isso vai possibilitar o acesso aos portos de Santos, em São Paulo, e Itaqui, no Maranhão, e a interligação de outras ferrovias para desenvolver ainda mais o setor. A regulação do direito de passagem é um problema bastante complexo para a agência reguladora, mas é possível sim que ela seja bem sucedida na regulação do compartilhamento das infraestruturas entre as empresas concessionárias. Os apontamentos do tribunal vêm aprimorar o processo regulatório e vêm fazer com que não se desperdice recursos públicos. O que o PPI fez foi colocar no contrato de concessão, no edital, obrigações para que solucione esses problemas. Então, a questão que o tribunal vai apurar em relação à Valec é uma coisa. O que o PPI fez foi que a nova concessionária, ela vai ter todas as condições de operar essa ferrovia em condições adequadas. No Eu Fiscalizo Entrevista, nós vamos conversar com Fabiano Pompermayer, engenheiro e pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA. Fabiano, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer falar desse assunto. Qual que é a situação da malha ferroviária no Brasil, em relação à sua infraestrutura e também à sua eficácia e eficiência? A nossa malha, ela tem uma idade considerável, algumas linhas são construídas no início do século passado, por assim dizer. Mas a gente tem também algumas linhas bem modernas, principalmente com alta capacidade, sendo referência em termos de eficiência para o mundo, tá? Mas a gente tem claramente uma necessidade de ampliar essa malha. Nós temos malhas construídas
há muito tempo atrás, ligadas a atividades econômicas que já não existem ou que não demandam transporte ferroviário. E em outras regiões eu tenho produção agrícola, mineral, precisando de transporte ferroviário e nós não temos linhas férreas em extensão e capacidade suficiente. Então a gente tem uma clara carência na região centro-oeste e norte do país e uma carência também muito grande no acesso aos principais portos do país na região sul-sudeste. A extensão é a mesma do início do século passado. A gente mantém mais ou menos a mesma extensão, em torno de um pouco menos de 30 mil quilômetros. Desses 30 mil, cerca de 10 mil sequer tem necessidade, não tem demanda de carga para o transporte ferroviário, que acaba sendo mais eficiente levar de caminhão. E precisaríamos construir outros 10 mil, quase 10 mil quilômetros a mais, para atender essas regiões que hoje não estão sendo atendidas para a produção agrícola e mineral principalmente. Após essas concessões, a gente teve melhorias no setor? Aumentou muito a produção, o volume de carga transportado nas linhas existentes, reduziu o número de acidentes, reduziu o consumo de combustível por tonelada transportada. Houve muita eficiência nesse sentido, mas não houve ampliação da malha, até porque o modelo de concessão adotado não era muito atrativo para fazer a ampliação da malha. É um problema complicado porque o investimento numa linha férrea nova é um investimento muito elevado, é muito caro. E o atual modelo de concessão, ele funciona hoje no país? Ele funciona dentro do que ele foi pensado para se fazer, que era aumentar a produção de carga transportada, permitiu o investimento nas malhas existentes, elas estão transportando praticamente no limite de capacidade, onde se tem demanda, mas há algumas críticas de que você tem alguma limitação de acesso a novos usuários e também de interconexão entre as malhas. Alguma mudança no modelo regulatório poderia ser feita? Sim, claramente poderia ter algumas coisas para aumentar a concorrência na prestação de serviço de transporte. Mas nada disso vai ser eficiente se você não tiver capacidade física nas linhas férreas para isso acontecer. Precisa vir um investimento primeiro, depois alterar o modelo regulatório para dar concorrência no setor. Você acha que não há uma prioridade na Política Nacional de Transporte ou do Plano Nacional de Logística em relação ao transporte ferroviário de cargas no Brasil? Prioridade teve. Capacidade de execução é que não teve. Isso começa a aparecer muito recentemente, um pouco com execução direta pelo governo federal de investimentos. A Ferrovia Norte-Sul foi toda construída com recurso público, por exemplo. Mais recentemente, aí é muito mais claro a prioridade do governo em fazer novas concessões em ferrovias e promover investimentos nas concessões existentes. Onde é que funciona hoje o transporte ferroviário no Brasil? Tem diversas ferrovias que, inclusive, são referência mundial aqui no Brasil. Ferrovia Estrada de Ferro Carajás, Estrada de Ferro Vitória Minas, elas são benchmarking internacional quanto a desempenho de transporte ferroviário. Tá? Então funciona muito bem. Só que elas têm uma demanda por transporte para elas próprias enorme, que é o minério de ferro transportado pela própria operadora. E tem outros também com boa capacidade, com um bom desempenho. Não por acaso são as linhas mais novas também. Então elas foram já construídas com a característica operacional, um projeto mais adequado, mais eficiente do que aquelas ferrovias construídas há 50 anos ou mais atrás. E por que o Brasil deveria investir nesse transporte de cargas? Porque é um meio de transporte muito mais eficiente do que a situação que a gente tem hoje para o transporte de carga agrícola, principalmente. Tá? O transporte de soja e milho, por exemplo, pelo meio ferroviário, ele é no mínimo 30% mais barato do que via caminhões em rodovias. Você vai aumentar tanto a lucratividade dessas atividades que os empresários vão produzir mais, vão investir mais, você vai gerar mais empregos. Então, qual que é a perspectiva agora para o setor no país? Uma série de projetos estão saindo do papel, toda a renegociação contratual das concessões existentes para viabilizar os mais investimentos nessas ferrovias já está em curso, com perspectivas de serem finalizadas. A expectativa agora é que realmente vai ter um boom de investimento, tá, em ferrovias, o que deve alavancar muito o setor e todos os setores que utilizam a ferrovia para transportar suas cargas. Então há uma boa perspectiva quanto a isso agora. Fabiano, muito obrigada por nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto.
Obrigado, o prazer é meu. No próximo bloco, a gente volta com uma reportagem que vai mostrar a logística de operação da Ferrovia Centro-Atlântica no trecho em Uberaba, em Minas Gerais. A gente volta já! O Eu Fiscalizo desse mês está falando sobre o sistema ferroviário do Brasil. Durante o programa, você conheceu a história da implantação das ferrovias no país e como elas funcionam atualmente. Viu ainda o trabalho de fiscalização do Tribunal de Contas da União na implantação da Ferrovia Norte-Sul e as principais políticas públicas para o setor. Na próxima reportagem, vamos conhecer a operação logística de cargas de uma ferrovia no interior de Minas Gerais. Soja, milho, açúcar, farelos. Estes são apenas alguns dos produtos que saem do centro do país em direção a vários lugares do mundo, mas que já colocam o Brasil no alto do ranking da produção global. E como toda essa carga chega aos portos para seguir viagem? Como será que estamos quando o assunto é logística de transporte? Nós estamos muito atrasados. Se a gente compara com países de dimensão continental e até com renda similar ao do Brasil, nós temos uma densidade da malha inferior, nós temos um custo logístico superior e uma velocidade média ainda muito baixa. O Brasil precisa evoluir muito no sistema e só o setor privado, com seus recursos e com sua expertise, que vai conseguir superar esses gargalos. Então há muito que se desenvolver ainda no setor de transporte, não só em ferrovias, como em todas as modalidades. Os modais eles são complementares e não concorrentes. Então acho que o grande desafio é fazer com que uma rede rodoviária possa alimentar a ferrovia para que as grandes distâncias sejam percorridas pela ferrovia e as pequenas distâncias na ponta sejam feitas pelo modal rodoviário. E foi justamente para conhecer um sistema logístico que trabalha com os modais de forma complementar que seguimos a rota da produção de grãos no país. Minas Gerais, sem dúvida, é um estado que tem grande importância quando o assunto é agronegócio no Brasil. E Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro, é parte fundamental do corredor Centro-Sudeste, uma das vias principais de escoamento das exportações no setor. O terminal integrador de Uberaba é responsável pelo transporte e armazenagem de soja, milho, farelo e açúcar que seguem pela Ferrovia Centro-Atlântica com destino ao Porto Luiz Antônio Mesquita, em Santos. César Toniolo, hoje gerente-geral de operações dos terminais Sudeste, está na companhia há 13 anos. Nesses 13 anos, muita coisa foi feita, né? Acho que o próprio Terminal Integrador de Uberaba é um representante dessa construção que a companhia tem feito. A gente sente efetivamente que a gente está conseguindo contribuir aqui para fazer uma coisa que não é só para a empresa, mas é também para ajudar na logística do país. E o movimento começa cedo. Mas antes de acompanharmos de perto esta rotina, uma breve explicação do que veremos em nossa visita. Percorreremos desde a entrada dos caminhões carregados, sua inspeção e pesagem, descarregamento e o envio da carga até a estação por onde os trens são abastecidos. No pico de safra, a gente tem capacidade de descarregar aqui e faz isso até 1.000 caminhões dia. O terminal de Uberaba está localizado numa região estratégica, perto de grandes regiões produtoras do Brasil, seja de açúcar, seja de soja. A gente está aqui muito próximo de Goiás, que é uma região muito forte, a gente está muito próximo do interior de São Paulo, com as usinas, né, de açúcar. Então, isso também potencializa a eficiência do terminal e faz esse grande fluxo de caminhões que a gente acompanha no pico de safra. Logo que entra, uma amostra da carga é colhida e inspecionada. Leva poucos minutos para que o resultado saia. A carga só segue para ser descarregada se estiver nos padrões adequados. No passado, antes, quando a gente não tinha os terminais, o caminhão ele demorava, em média, 5, 4 dias para carregar, assim como acontecia com os trens. Hoje, o tempo de espera de fila de um caminhão aqui no terminal, ele é de 5 horas ou menos, além do custo, que ele é mais eficiente, e além da segurança da carga, que ela chega de forma mais íntegra no destino final. Seguimos para ver como acontece o tombamento dos grãos.
Deste ponto em diante, o produto segue por esteiras e dutos até o local de abastecimento dos vagões. Por fim, chegamos a um dos trens que farão o transporte de boa parte destes produtos em território nacional. A nova configuração logística permite uma redução de 60% de ciclo dos trens. Era muito mais demorado fazer o carregamento. E eu vi a sua empolgação de me contar essa mudança. Você participou dessa mudança? Participei dessa mudança. E, de fato, é uma solução que acrescentou muita eficiência logística. Além do terminal integrador de Uberaba, a gente também tem um terminal integrador de Guará e o terminal portuário Luiz Antônio Mesquita, lá no final, na descarga, interligados pela Ferrovia Centro-Atlântica. Então, é muito importante falar, né, que esses ativos juntos, trabalhando de forma integrada, é o que faz o diferencial do sistema como um todo, né? Por mais que hoje nós estamos falando majoritariamente de cargas agrícolas e granéis, com a ferrovia é possível que uma nova região, um novo polo se desenvolva e vá trabalhar com outras atividades econômicas. Então, prover infraestrutura logística é um indutor de crescimento. O terminal integrador de Uberaba, ele é, nesse modelo, o maior terminal de grãos da América Latina. Esse é o grande desafio para que a gente possa criar um ambiente de negócios aí favorável para que o setor privado possa fazer investimentos de grande monta no setor, ter a garantia do retorno, ter uma segurança jurídica, segurança regulatória, para que a gente realmente tenha um ambiente propício à realização de investimentos privados. Fazer logística demanda muito planejamento, demanda muito esforço, mas demanda muita energia também. Então, acho que essa juventude que a gente tem na empresa é fruto disso, né? Dessa energia que a gente precisa para fazer as entregas para os nossos clientes, para as nossas operações. O Eu Fiscalizo dessa edição termina aqui. A gente se encontra no próximo mês. Até lá!